Vamos ler a Bíblia. É Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 1 eu vou ler. Capítulo 13. Capítulo 13, a partir do versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, e como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a sua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Nós lemos até o versículo 18. Hoje de manhã eu acordei e fiquei pensando em algumas coisas. Quando eu fui para a África pregar o Evangelho, eu falei com os eu me lembrei do ministro da juventude lá da África, e hoje eu não pude ir de avião até a África, mas de coração eu me encontrei com o ministro lá da África. Quando a gente faz o acampamento mundial, a gente precisa muito da ajuda do governo, e o governo, olhando o nosso trabalho, eles nos ajudam. Então, os governos, os primeiros ministros e o ministro, eles participam do nosso acampamento mundial muitas vezes. Então, esse ministro, esses ministros, eles nos ajudam assim com todo zelo, né, com todo esforço, e eu agradeço. Um dia eu preguei o evangelho para o primeiro-ministro e ele recebeu a salvação. E desde então, nós nos tornamos muito próximos. Se aproximando do meu coração, ele falou para mim o quê? Pastor, eu tenho um filho. E esse meu filho, caçula, ele tem um problema mental. Pastor, por favor, eu gostaria que o senhor ajudasse o meu filho. Então traga-o amanhã, eu falei, né? E aí veio o filho dele. Então, ele realmente, mentalmente, é muito estranho. Ele come, cospe em qualquer lugar. Aí eu segurei esse filho dele e comecei a orar por ele. Depois que eu orei, no dia seguinte veio a mãe dele também e o ministro. E eu falei: senhora, eu tenho uma coisa para te falar. E eu levei aquela senhora e um tradutor, e nós três estávamos ali. Eu preguei o evangelho para ela, e a esposa dele também recebeu a salvação.
E assim foi. E ano passado eu fui de novo para aquele país. Aquele ministro, ele ficou muito agradecido. Pastor, depois que o senhor orou, o meu filho melhorou muito. Ele ficou muito agradecido. E eu falei, essa vez, manda o seu filho mais velho que eu tenho uma coisa para conversar com ele. No dia seguinte, o filho mais velho dele veio para o lugar onde a gente estava fazendo o nosso evento e eu preguei o evangelho para ele. Ele está estudando na Inglaterra. Esse filho também recebeu a salvação, ficou tão feliz e agradecido. Uma coisa que eu agradeço diante de Deus, eu me encontrei com muitos ministros, me encontrei também com secretários, me encontrei com várias pessoas. Mas ele é assim, com todo o coração, ele quer servir a Deus. Quando eu fui para o interior da África, esse ministro me convidou para a sala do ministro e o irmão que traduz, nós três estávamos ali. O ministro falou para mim, pastor, eu gostaria de orar com o senhor. Pastor, por favor, ore pela minha família, pelos meus filhos, pelo Quênia, pelos nossos jovens. Por favor, o senhor poderia orar por nós? E eu desci da cadeira e eu me ajoelhei e me agachei sobre o sofá e eu orei junto com o ministro. E o irmão, ele tirou foto disso e ele queria colocar isso porque ele queria colocar na revista do Good News, né? Mas eu não deixei. Aí esse senhor, ele estava se ajoelhando diante de Deus. E com um verdadeiro coração, ele estava orando diante de Deus. Até agora, eu me encontrei com muitas pessoas. Mas uma pessoa como ele, humilde, que anseia verdadeiramente pelo Senhor, tem muitas dificuldades, o filho tem sofrimento, mas ele silenciosamente, no coração dele, ele anseia pela palavra. Quando eu vejo isso, eu acho muito precioso. E isso me parece muito precioso. Ultimamente, na nossa igreja, houve algumas dificuldades. Mas passando por essa dificuldade, uma coisa que eu agradeço a Deus, as pessoas que vivem dentro de Cristo, elas não têm paz, né? Mas elas, no meio da dificuldade, podem receber paz, alegria, paz e felicidade de Deus. Ultimamente, quando eu passei por essas dificuldades, eu agradeci muito diante de Deus. Na verdade, depois que a gente recebeu a autorização para fazer essa igreja, eu fiquei preocupado. Por quê? Porque na igreja de Gangnam se reúnem muitas pessoas e se ofertarem, né? Então, como a igreja é nossa, então essa oferta se torna da igreja. Então, se a gente viver sem preocupação, a nossa igreja vai acabar se afundando no mundo, vai acabar se afundando na cobiça. Então, depois de alguns anos, os irmãos da igreja vão acabar fluindo pelo lado do mundo, né? Mas recebendo a salvação, até a nossa carne, se ficar confortável, então a gente acaba ficando doente. Então tem que fazer exercício físico, né? Então isso é muito bom. De manhã, quando eu acordo, antes eu nadava, né? E depois que eu nado, eu fico com um corpo muito bom, né? Porque eu fico 1 hora nadando, depois tomo banho. Aí eu me sinto muito bem, né? Mas parando de nadar, mesmo que eu coma um pouquinho, eu não faço digestão.
E ultimamente, porque eu estava ocupada, não pude fazer muito exercício. E mesmo que eu fique em casa, eu tinha que fazer um pouco de exercício, né? Então, quanto mais a gente dá dificuldade para a carne, ela pode ficar mais viva e pode ter mais força. A mesma coisa se a gente tiver assim, conforto espiritual, se a gente estiver feliz, alegre, agradecido. Tem essas coisas. Mas na vida de Davi, na vida do apóstolo Paulo, quando a gente vê a vida deles, eles não tinham só felicidade, paz e conforto, mas eles tinham perseguição. E assim a gente podia ver que eles podiam ir verdadeiramente diante de Deus. Abraão e Ló foram para o Egito. Mas a esposa de Abraão era muito bonita, né? Tá escrito. E Abraão, ele não chamou a sua esposa de esposa, chamou de irmã mais nova. Falou para Sara, né? Você me chama de irmão mais velho. Porque a esposa de Abraão, a Sara, era muito bonita. Ele achava que as pessoas iam roubar ela dele e ia matar ele. Então ele pensou, é melhor eu perder minha esposa, mas sair vivo dessa. Então ele não falou que eles eram um casal, mas falou que era uma irmã mais nova. E o faraó, vendo isso, porque ela era muito bonita, ele falou para Abraão, a sua irmã eu escolho para ser minha esposa. Você tem algo contra isso? Como ele era o rei. Senhor rei, me desculpe, mas ela não é minha irmã, é minha esposa. Ele não conseguiu falar isso. E assim acabou perdendo a esposa dele. Quando Abraão pensou, oh meu Deus, Deus falou para eu partir da minha casa, da minha parentela e da terra em que eu vivia. E eu vim para a terra de Canaã e passei fome agora no Egito, porque justo é minha esposa que foi aparecer diante dos olhos do faraó, e eu vou perder a minha esposa. Nossa, por que eu estou dentro do trabalho de Deus, e por que isso acontece, essas coisas comigo? De vez em quando eu leio a Bíblia, se eu tivesse nessa situação, se eu fosse o Abraão, eu reclamaria contra Deus. Ia ser tão bom se eu vivesse na minha terra natal. Por que mandaram eu sair de lá? Não tem nada de bom para mim. Aqui na terra de Canaã só fiz passarem fome. Eu vim para o Egito e agora o faraó quer roubar minha esposa. Abraão, ele começou a afundar na decepção. Pessoal, vocês já caíram na tentação? Nunca? Já caíram? Nesses momentos a gente cai na tentação, não é? Então qual é o problema? O problema é a gente cai na tentação. Por que isso se torna tentação? Porque eu me deparei com um problema e também existe Deus. Independente da pessoa que seja, todos os corações são diferentes. Mas o meu problema é maior ou Deus é maior? Eu fico muito agradecido, por quê? Porque o que é maior? Deus é maior ou o problema é maior? Ontem, na televisão, eu expliquei um pouco sobre a IYF. E eu expliquei para o responsável. Eu dei para ele um livro do Quem é você que está me arrastando, né? E eu falei para dar para os filhos dele. Ele se assustou. Há pouco tempo atrás, eu fui para a livraria e eu comprei esse livro e eu li e eu falei para minha família também ler. E eu conversei com ele por uns 10 minutos e ele estava me falando sobre o filho dele. Quando os pais criam seus filhos, não só falar isso e aquilo, mas os pais têm que se aproximar de coração, têm que fluir, têm que se conectar de coração. Você, quando você nasceu, eu fiquei tão feliz. A sua mãe
Quando a gente casou, não podia ter filho, mas depois, quando a gente teve você, sabe quão feliz eu fiquei? Você é minha felicidade. Eu falei para falar isso porque eu tenho muita esperança em você. Eu não tô exigindo demais de você. Eu falei para ele falar isso e ele se assustou e começou a gostar muito dos meus conselhos. Eu nem consegui imaginar, mas Deus, cada pessoa que eu me encontro, Deus me conecta, Deus abre o caminho. Pessoal, quem sou eu para me encontrar com o ministro, o presidente? Se Deus não abrir o caminho, mesmo que eu queira me encontrar, você acha que eu vou conseguir me encontrar? É muito gratificante o jeito que Deus trabalha. No começo, Abraão, quando ele perdeu a esposa dele, ele deve ter ficado perdido. Meu Deus, o que eu vim fazer? Eu não tenho o que comer, eu vim aqui para conseguir comer. Mas por que o faraó foi olhar justo para minha esposa? Ai, se eu soubesse disso, eu ia arranhar o rosto dela para fazer ela ficar feia. Ele pensou em várias coisas. Mas, pessoal, sabe o que é interessante? As pessoas de Deus, elas se deparam com dificuldade. Não existe nenhuma pessoa de Deus que quando se depara com dificuldade, ai que bom, ai que legal. Não existe ninguém assim. Quando se depara com dificuldade, reclama, murmura, fica contra Deus, cai na tentação. Todos são assim. Começa a surgir vários pensamentos esquisitos, né? Ah, é melhor eu não ir mais para a igreja. Mas sabe o que é interessante? As pessoas de Deus. O que é uma pessoa de Deus? Reclama, murmura, cai na tentação, mas eu reclamo, mas eu não posso ficar preso aí, eu não posso ficar preso na tentação. Eu rodo, mas no final eu acabo ficando diante de Deus. Isso é uma pessoa de Deus. E se eu ficar diante de Deus, o meu coração começa a ter a imagem que Deus queria que tivesse. A pessoa que recebeu o perdão dos pecados e nasceu de novo é assim. Então, se a imagem de Deus começa a surgir dentro de nós, então essa imagem vai crescendo cada vez mais. E o incrível, que quando cai em tentação, Deus aparece desse tamanhinho, bem pequeno, mas e o problema parece muito grande. Eu não enxergo a Deus, só consigo enxergar esse problema. Quando eu olho para o problema, eu reclamo, murmuro. E eu fazendo isso, na verdade, só por reclamar vai resolver o problema? Depois que eu reclamo um monte, depois eu acabo me arrependendo. Você acreditando em Deus, você bebendo, jogando. Depois quando entra e volta para casa, você volta se sentindo totalmente vazio. É verdade. Não é? Não finjam que não é, tá? Mas pelo contrário, nessa vez, quando a gente fez a conferência, não deu tempo de lavar a louça de manhã, eu fui lá, fui pregar na rua e a minha casa ficou uma bagunça. Mas se uma pessoa receber a salvação, nossa, existe uma grande felicidade que eu não tenho nem como expressar dentro do meu coração. Mas dentro dos seus corações, vocês tendo desconfiança da igreja, do servo, desconfiança da palavra, se entrar esse tipo de coração, o que acontece no seu coração? Deus começa a ficar cada vez menor em você. E o problema começa a ficar maior. Então, quando o problema fica maior, eu não consigo fazer nada, eu só fico murmurando, reclamando e me preocupando. Mas, vocês reclamando, murmurando, mas as pessoas de Deus, depois que reclamam, elas sentem um vazio no coração, elas sentem uma coisa estranha no coração. Ah, não é aqui que eu tenho que ficar, vai para outro lugar e daí sente.
Aí quando fica diante de Deus, aí o coração tem paz. Então, e aí começa a buscar por Deus. Abraão perdeu a esposa. Não é por ele reclamar que vai ser resolvido esse problema. Não é porque ele vai murmurar que vai resolver o problema. Não é que ele vai ficando em tentação que vai resolver o problema. E naquele dia, eu não me encontrei com Abraão, eu não telefonei e nem conversei com ele pela internet. Mas, quando a gente pesquisa o coração de Abraão, no dia em que ele perdeu a esposa dele, ele deve ter ficado com uma grande dor no coração. Vocês concordam? Todos vocês, né, se sentiram assim. O coração ficou sem força, reclamou. Ai, não devia ter saído da minha terra natal quando o tio mandou eu não sair. Não adianta mais falar isso, porque já saiu daquela terra natal, não é verdade? Mesmo falando tudo isso, meu coração, se ficar ali, não vai ter paz. Mas aí depois o coração vai para a direção de Deus. Deus falou para eu sair da terra, da minha parentela, que Ele preparou uma grande bênção para mim. Então, surgindo esse tipo de coração, Deus, isso é a bênção? Eu vim para Canaã, não tem mais nenhuma comida, eu fui para o Egito comer e ali eu perdi até minha esposa. Isso é a bênção de Deus? Deus, esse é o tipo de bênção que o Senhor dá? Mas agora, Deus falou, você vai ser uma grande nação, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então ele se lembrando dessa palavra, então dessa forma, Deus ele vai transformar tudo isso para a bênção. Então esse coração começou a aumentar, Deus começou a crescer no coração dele. Deus começou a ficar bem alto dentro do coração dele. E porque Deus é maior, o problema já não é mais nada. Deus me amou, por isso Deus mandou eu sair da casa da minha parentela e da minha terra. Será que até parece que Deus vai tirar minha esposa? Não, Deus vai trabalhar. Tendo esse coração, era a mesma situação, mas quando o coração dele trocou de lado, então o coração dele mudou. Então aqui é o mesmo lugar, pessoal. Tem pessoas que estão com o coração em tentação, que estão com o coração de reclamação, mas tem pessoas que estão para sair dessa tentação. Deus vai trabalhar. Tem pessoas que têm essa esperança. Deus vai conceder graça. E aí a esposa de Abraão voltou para ele, não é? Deus está vivo e trabalhando. É assim que as pessoas são diferentes, que elas mudam. As pessoas que receberam salvação também têm que comer. As pessoas que receberam salvação também têm que gastar dinheiro. As pessoas que receberam salvação também têm que andar de carro. Também precisam de dinheiro. As pessoas que receberam salvação, quando ficam com dor de barriga, têm que tomar remédio e vão para o hospital também, se necessário. Mas, diante do mesmo problema, quando Satanás nos arrasta para a desesperança, embora estejamos diante do mesmo problema, as pessoas que têm esperança diante de Deus têm uma grande diferença. Eu assisti várias vezes o filme Ben-Hur. O Ben-Hur, ele teve uma vida diferente, um destino diferente do Messalá. E o Ben-Hur, ele foi levado como escravo. E ele se encontrou com um capitão depois, né, com um comandante do exército. E depois a Roma estava fazendo uma guerra contra os piratas. E naquele tempo eles prendiam os escravos todos com correia na perna, né? E o comandante falou para desprender o 41, que era o Ben-Hur. Mas ele somente soltou o Ben-Hur 41, né? Aí bateram no navio do barco em que estava o Ben-Hur.
E aí o Ben-Hur, ele salvou os escravos presos, porque estava afundando o barco. Aí um dos piratas ia jogar uma faca contra o comandante, mas o Ben-Hur jogou a faca antes e matou ele. Nossa, naquele tempo eu percebi, não é fácil ser ator, né? Tem que pular direito, tem que nadar direito. Antigamente, eu acho que os atores, se não soubessem nadar, eles aprendiam antes, né? E aí ele colocou o comandante em cima de uma tábua, porque aquele navio estava afundando. E depois, o comandante acordou, porque ele estava desmaiado, e ele viu que o barco, o navio que ele estava pegando fogo e estava se afundando. E quando o comandante viu isso, nós perdemos para os piratas. Ele ficou muito chateado e injustiçado, né? Mesmo que ele tenha sobrevivido. O que eu vou fazer sendo comandante de todo o exército? Com que cara eu vou me encontrar com o rei da Roma? Com que cara eu vou me encontrar com os cidadãos da Roma? E ele queria pegar a faca e se matar, e o Ben-Hur segurou a mão dele. Então, o Ben-Hur, ele tinha muita força, porque ele remou, né? Ele era forte, era um escravo. Daí ele pegou aquela faca da mão do comandante e jogou na água. E daí eles começaram a conversar. 41. Qual é o seu nome? Judá Ben-Hur. Pela primeira vez, o comandante estava chamando de 41 e de repente chamou de Ben-Hur, né? Judá Ben-Hur, você me deixa morrer. Aí o Judá Ben-Hur falou, se você quiser viver, rema aqui, né? Porque o comandante tinha falado isso para ele. E de repente, de longe, ele viu um monte de barco. E quando ele viu o barco, o comandante pensou, que bom. A Roma já perdeu e são os piratas vindo nos pegar. Você vai poder ficar livre, mas eu vou morrer. Mas o barco estava se aproximando e eram barcos da Roma. Então o comandante ficou assustado. Aí aproximou o barco. E assim o comandante e o Ben-Hur subiram no barco. Aí o soldado cumprimentou o comandante. Pensávamos que o senhor havia morrido. Aí trouxeram água. Então, porque quando vai para o mar, a coisa que mais sente é sede. Porque se beber água do mar é muito salgada e dá mais sede, né? E ele queria beber. Aí ele pegou e falou para o Ben-Hur tomar primeiro. Aí o Ben-Hur tomou. Aí ele perguntou como é que foi a guerra. Aí o soldado falou, nós obtivemos grande vitória. Nós acabamos com todos os navios piratas. Quando eu vejo essas coisas, meu coração fica a ponto de explodir. O comandante, ele estava lutando contra os piratas num barco, mas na verdade perdeu só 5 barcos da Roma, mas os piratas perderam todos os seus barcos. Eles obtiveram grande vitória. Mas, independente de quem seja, na vida de todas as pessoas, desde o começo até o fim, não existe ninguém, somente Deus que pode enxergar nossa vida de uma vez só, desde o começo até o fim. Quando o comandante estava em cima da tábua, ele não podia enxergar nada, ele só viu o barco dele pegando fogo e ele por isso pensou que foi derrotado. O comandante em cima da tábua de madeira, no mar, vendo o barco dele afundando no meio de fogos, isso foi uma só coisa que ele viu. Mas do outro lado do mar, havia uma grande frota de navios dele que havia obtido vitória. E ele, sem enxergar isso, queria se matar. É a mesma coisa conosco. Agora, a situação na qual nós nos deparamos, perder a esposa, quando nós vemos essa situação de agora, somente podemos ficar tristes, sofrendo e com dor. Mas
Nós temos dentro de nós a palavra que é a promessa de Deus. Então, cada vez que que eu me deparo com um problema, com um sofrimento, que eu não consigo dormir, quando eu estou agoniado, quando a gente abre esses 66 livros da Bíblia, aparecem pessoas que estão na mesma situação que nós estamos, mas e depois, o que acontece? E depois, ele conseguiu encontrar sua esposa, ele ficou rico. Aparece várias vezes isso, né? Abraão, quando teve 99 anos, ele não podia ter filho, mas Deus falou que ia dar um filho para ele. Só olhando para o presente, não podia ver, mas depois ele ganhou o filho. E depois ele teve uma descendência tão grande quanto as estrelas do mar. Ele não tinha olhos para enxergar isso, mas se olhar só o presente, cai na tentação, cai na dificuldade, tem sofrimento, não quero mais ir para a igreja, não quero mais orar, não quero mais ofertar, não quero mais servir, não quero mais pregar. Perde toda a força. Eu tenho que tomar uma. Pastor, desculpa, eu não sei se essa pessoa que me falou isso, a pessoa que falou isso está aqui, né? Ele pregou para uma pessoa... E essa pessoa recebeu salvação e estava tão feliz, e aí saiu para fumar. Daí ele se assustou. Eu não sabia, né? Porque ele ficou assustado porque é costume dele, quando ele fica feliz, ele fuma. Daí o pastor falou que o pastor que pregou para ele até riu disso, né? E esse homem que recebeu salvação falou para aquele pastor que parou de fumar agora. Se vocês pudessem enxergar desde o começo até o final da sua vida, de uma vez só, não existiria ninguém que cairia na tentação ou ficaria difícil. Mas Satanás continuamente vira os seus olhos para enxergar só o quê? O que não dá certo, o sofrimento, tristeza, dor. Ele somente vira seus olhos para enxergar isso. Mas quando a gente abre a Bíblia de Deus, tem muita esperança, tem gratidão, felicidade, alegria e gratidão. Então, antigamente, a Bíblia era escrita de cima para baixo. Agora a gente lê de um lado para o outro, né? Por quê? Para a gente não ver só um lado. Pessoal, eu também. Teve muitas vezes que eu fiquei difícil. Mas começando a ver a palavra de Deus, começou a surgir força. Essa vez também, quando falou que tinha um problema da televisão, né, que iam falar contra nós, aí eu li, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que ninguém vai conseguir nos derrubar. Deus me mostrou já de antemão o que aconteceria através da Bíblia. E o meu coração teve força por causa disso. Sim. Quem vive pelo Evangelho passa por essa dificuldade. Com certeza. Mas Deus é quem tem a força. Quando a gente vê o livro de Apocalipse, Jesus Cristo falou o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Então, todas as coisas têm o começo, o meio e o fim. Mas por que ele não falou que ele é o alfa, o meio e o fim, e o alfa e o ômega, né? Ele não falou que ele é o meio, ele só falou que ele é o começo e o fim. Então, o que é o meio? O que é o meio? É o lugar onde Satanás brinca? Sim, é aí mesmo. Deus falou que estabeleceria Davi como rei. Samuel ungiu Davi para ser rei. Mas no meio da trajetória não parecia que ele ia ser rei. Ele fugiu de Saul, ele acabou perdendo até sua própria esposa para outro homem. Nossa, tem até mulher assim, ela já tinha marido, mas ela foi com outro homem. Então Davi somente podia se desesperar. Mas o ômega, chegando no fim, ele se tornou rei ou não se tornou? Se tornou.
José, um dia ele sonhou, e ele sonhou um dia que ele se tornaria governador. Ele sonhou que as estrelas se prostravam diante dele. Ele sonhou que os feixes do campo se prostravam diante do feixe dele. Ele pensou, pela promessa de Deus, ele recebeu como promessa que Deus o tornaria governador. E isso é o alfa, começou assim. Mas e o meio? O que aconteceu? José foi vendido para o Egito. Ele foi vendido como escravo. E ele se tornou escravo na casa de uma pessoa. Então parecia que era impossível ele se tornar governador. E ele sendo tentado pela esposa de Potifar, ele acabou caindo entrando na prisão. E ele ainda entrou na prisão por tentar estuprar a esposa do chefe dele. Mas mesmo assim Deus estava com José. Ele foi acusado. Mas no final o resultado foi o quê? Que José se tornou no governador do Egito. Ele salvou o povo do Egito, salvou o povo de Israel. A gente pode ver isso exatamente na Bíblia. As pessoas de Deus, se elas virem lá de longe, lá para longe, começa assim, mas depois vai acabar assim em bênção, porque consegue enxergar isso, pode agradecer. Quando a gente olha só para o meio, a gente somente pode ficar decepcionado. Abrão, ele estava no meio da desesperança. O que aconteceu? No final, não. Deus, ele falou que ia me tornar em pai de nações. Ele falou que eu ia ter vários descendentes. Então Deus vai nos ajudar. Sim, Deus, eu perdi a minha esposa. Por favor, ajude-me, conceda a sua graça. E agora, com lágrimas, ele começou a pedir pela graça de Deus. Ele se transformou numa pessoa que pedia pela graça de Deus. Pessoal, vivendo nesse mundo, a gente cai em tentação, a gente cai na dificuldade, a gente sofre porque não tem dinheiro, a gente fica doente, reclama. Tem momentos que acontece isso conosco, mas tem pessoas que reclamam, ficam contra Deus. E daí se eu ofertar para a igreja, as outras pessoas, eu estou sendo obediente a Deus, à igreja, mas porque eu tenho dificuldade e as outras pessoas não? Porque Satanás fala um monte de besteira. A gente concorda. É verdade. Mas quando a gente escuta esse pensamento, a gente não tem força no coração. A gente não ganha nada com isso. A gente perde. A gente pensa que Deus não vai nos ajudar. E a gente cai na tentação. E isso já não consegue mais preencher o nosso coração. Parece que o mundo vai nos preencher bebendo, dançando, viajando. Parece que é divertido. Mas dentro de Jesus Cristo, não tem uma comparação com a grande felicidade que há em Cristo Jesus. Essa vez o pastor Kang Sum-chol, ele foi enviado para outra igreja. Esse pastor, ele tinha parado de ministrar e foi para o mundo. Estava muito difícil para comer. E assim ele começou a vender carro usado. E naquele tempo, veio uma época boa para vender esses carros, ele ganhou muito dinheiro. Algumas vezes, ele ganhou 4, 5 mil dólares por dia, de tão bem que ele estava vendendo. No começo, ele não podia comer, né? E ele estava se esforçando para poder pelo menos se alimentar. Mas ganhando dinheiro, ele começou a afundar no mundo. No começo, eu bebi, eu queria me divertir no mundo. Eu pensei que isso ia me trazer felicidade. Mas eu, um pregador de evangelho, como acabei dessa forma? Estou ganhando dinheiro, estou bebendo, estou me divertindo, mas ele começou a sofrer. Todos os dias à noite, se ele não bebesse, ele não conseguia dormir.
Um dia, ele estava sofrendo, e ele foi andando com os próprios passos, com os próprios pés para a igreja de Cheongju. Aí ele saiu para testemunhar na hora do testemunho. E chorando, ele começou a falar do sofrimento dele. E as pessoas falaram que foi muito assim gracioso o testemunho dele. E o irmão, ele cantava um pouco e ele foi procurar o graças. Mas mesmo assim, eu acho que não ia dar para cantar, né? E ele parou. E no coração ele falou: Deus, eu quero pregar o teu evangelho. Mas a esposa dele sempre caía em tentação, tinha o coração fraco. Mas o marido, trocando o coração, a esposa começou a ficar muito assim, começou a ficar saudável e até o coração ficou claro. Aí ele me ligou: pastor, eu tô com vontade de pregar o evangelho. Pastor, eu tô com vontade de voltar para a igreja. Chorando. Vem para a igreja. Ele veio como uma bala de revólver correndo para a igreja com a bagagem dele. E ele ficou bastante tempo na igreja de Gangnam. Ele ficou tão feliz aqui. Ele, num quartinho pequeno da igreja, ele dormiu fazendo faxina, trabalhando, fazendo comunhão. E assim, a gente mandou ele para a igreja de Yongnam. E ele participando da grande conferência. E ele ficando de novo diante do púlpito. Ele falou que começou a sair lágrimas, felicidade, gratidão do coração dele. De onde vem tamanha felicidade por pregar o evangelho? Ele ficou muito agradecido por esses corações. O pastor Park Byung-han, que estava pregando em Taiwan, ele caiu na tentação. Ele falou: pastor, eu não quero mais ministrar. Por favor, permita-me. Tem pessoas que fogem, né? Mas esse irmão falou para mim e eu falei: então o que você quer fazer? Eu quero conseguir um trabalho aqui em Taiwan e quero viver aqui. Tá, então viva pelo seu próprio trabalho. A vez passada eu fui para Taiwan. E bem lá na parte de cima de Taiwan é Taipei. E tem o Taiwan no meio. E tem o Taiwan do sul, né? E eu desci em Taipei. E esse irmão veio ao meu encontro. E andando de carro, eu comecei a conversar com esse irmão. Esse irmão falou o quê para mim? Pastor, eu parei de ministrar. Eu parando de ministrar. Eu pensei que eu ganhando dinheiro no mundo poderia ajudar a igreja, né? Mas eu fui enganado por Satanás. Eu trabalhando no mundo, todos os meus colegas estavam no pecado. E eu era pastor, eu era missionário, mas eu estava caindo mais rápido no pecado. Dessa forma, daqui a 2 ou 3 anos, que tipo de vida eu vou ter tendo? Eu estou com tanto medo que eu não consigo aguentar, pastor. Ele começou a falar para mim. Por 3 anos ficando lá, eu fiz conferência, e cada momento que eu tinha, eu podia conversar com ele. E o coração dele começou a reviver. Pastor, será que eu não posso pregar o evangelho agora? Vai, trabalha e prega o evangelho, simplesmente, né? E ele veio para a Coreia essa vez. E veio e falou para mim: pastor, essa vez eu vou para Taiwan, vou organizar tudo e quero vir aqui receber treinamento e quero ir para Taiwan de novo para pregar o evangelho, porque eu quase estava jogando fora essa coisa tão preciosa que é o evangelho. Ele estava falando isso.
A esposa dele, a irmã, falou para mim, pastor, a gente pode ganhar dinheiro, viver assim, né? Mesmo não sendo muito rico, mas eu tenho medo de algo. Eu tenho filhos. Eu tenho 2 filhos. E eu fico com medo. Eu não posso segurar os meus filhos, por isso eu bati neles. Mesmo apanhando, eu tenho medo deles. Pastor, por favor, conversa um pouco com meu filho. Então, de Kaesong até Daegu, eu fui conversando com o filho dela. E o filho começou a mudar. Não é só comer que se vive. Sem igreja, não posso segurar o meu coração, não posso segurar o coração dos meus filhos. Eu tenho medo de cair de novo no mundo. Eu posso de novo cair na escuridão dos pecados desse mundo. Ele estava com medo disso. E depois de um tempo, ele falou, pastor, assim não dá. Eu vou para Taiwan, vou organizar tudo, a minha esposa também. Eu falei, irmã, vai, pode trabalhar. Não, que isso, pastor? Eu quero viver pelo evangelho. É melhor eu viver pregando o evangelho e depois morrer. No fim do mês, eles vão vir para a Coreia. Esse irmão, essa vez, ontem à noite, depois que eu acabei a conferência, todos os irmãos voltaram para casa. Eu reuni os pastores e os missionários que estão na igreja de Gangnam. E ali atrás do restaurante, né, do nosso refeitório, tem um quartinho. E ali eu me encontro com as outras pessoas, eu como com eles, né, convidados especiais. E ontem, ali, até tarde da noite, nós estávamos conversando. Missionários, pastores, evangelistas, eles disseram o quê? Pastor, essa vez, na conferência, eu fiquei muito feliz. Pastor, não tem problema eu ficar com fome. E daí se eu não tiver dinheiro? Eu quero viver todos os dias assim, pregando o evangelho. Isso é felicidade. Os irmãos estavam muito emocionados. Pessoal, o mundo parece que vai ser feliz, que vai ter alegria, que vai ter alguma coisa. Mas quando a gente vai com toda esperança e expectativa de ter felicidade. Mas tem um vazio, reclamação. A gente tem fardo de viver nesse mundo. Na verdade, Deus no começo parece que é um fardo, que é difícil. Mas quando a gente fica com Ele, surge força, surge felicidade, surge gratidão dentro de nós. E Deus começa a ficar grande em nós. Jesus Cristo começa a ficar grande dentro de nós. Por isso, dentro das suas vidas, Deus fica grande. Jesus Cristo ficando grande. Desde então, qualquer problema que você se depare, não se torna mais problema. Uma vez, eu fui para a prisão e eu me encontrei com uma pessoa. E ele falou que foi pego por furto. E ele estava me contando a história dele ter furtado. Então, como ele não tinha, ele estava furtando pela primeira vez, ele ficou com medo. Mas sabe o que foi interessante? Que ele escondeu a faca e ele entrou numa casa. E a mulher estava na sala, assim, dobrando as roupas. E ele pegou a faca e falou, vai, mulher, passa a grana. E se fosse uma outra mulher, ia tremer, ficar com medo, não ia saber o que fazer. Mas essa mulher tava rindo da cara desse ladrão, né? Falando, vai, passa grana. E o ladrão tava falando. Aí o ladrão pensou, nossa, será que ela é retardada? O ladrão pensou isso, né? Passa grana, o ladrão falou. Aí a mulher riu e falou, ô tio, você entrou na casa errada. Como assim, ladrão, entrar na casa errada? O meu marido, ele é um policial. Mas hoje ele tá de folga. E ele está aqui em casa. Querido! Aí a porta se abriu e um homem bem grandão saiu andando dali de dentro. Ele falou que se lembra só dele saindo da porta para fora, mas depois disso ele não se lembra de mais nada. Depois
Ele falou que ele voltou como uma panqueca, ele estava como uma panqueca na delegacia. Quando eu escutei isso, nossa, eu quero me encontrar com essa mulher. Nossa, ela tem tanta confiança no marido. Porque isso é confiança, é fé. Colocou a faca nela. Mas se você pensar que seu marido não pode vencer de um homem com faca, então você vai ficar com medo. Mas ela riu, falou, ai, ó, tio, você entrou na casa errada, você não já tem vindo aqui. Meu marido é policial e hoje ele está de folga, ele está aqui em casa. Querido, eu não sei quem é essa senhora, mas eu queria que fizesse um livro e falasse, irmãos da igreja Boa Notícia, tenham essa fé em Jesus Cristo. Por quê? Vocês acham que Deus ou Jesus Cristo é pior do que esse marido? Até ela riu de um ladrão com faca. E nós, crendo nesse Deus, vindo um problema pequeno, fica tremendo diante dele. Então pensem, mesmo que seja agora, entenderam? Irmãs, confiem nos seus maridos, não os desprezem. Porque se as mulheres desprezarem o marido, elas jamais podem ser felizes. O homem é tudo igual, né? É um pouquinho diferente. Mas as mulheres têm diferença no coração. Por melhor que seja a mulher, mas se ela desprezar o marido, a vida inteira ela vai ser infeliz. Por mais que seja um homem desprezível, mas se no coração dessa mulher o marido for um grande homem, essa mulher vai ser feliz o resto da vida. Por isso eu falo para minhas irmãs, eu queria dar um óculos para as irmãs que elas têm o marido como um grande homem. Se olhar com esse óculos, olhando o marido como um grande homem, as mulheres vão ser felizes. É verdade, pessoal. Se entrar no mundo dos homens, homem bom, homem ruim, quase não tem diferença entre um e outro. Eu sou um pouco baixinho, mas o pastor Minchor é um pouco mais alto, mas só temos 13 centímetros de diferença. É verdade, o ancião que Gondô ele é alto, mas ele é alto, mas não é tão mais alto do que eu, né? Então, seu marido é bonito, é agradável, e se você vê ele como um grande homem, dentro de 10 mil problemas, se você tiver um problema, confiando no seu marido, você vai poder descansar. O ladrão colocou a faca, mas a mulher falou o quê? Você entrou na casa errada, tio. Por que você veio justo para essa casa? Essa casa, meu marido é policial, hoje ele está de folga. Querido, eu não sei quem é ela. Mas eu acho ela muito respeitável. Um coração de confiar no marido. Encontrando Jesus Cristo, que é o maior marido desse mundo, e a gente ainda se preocupar, é porque a gente está desprezando esse Jesus Cristo. Parece que Jesus Cristo não vai conseguir resolver um problema, parece que Jesus Cristo não vai poder curar uma doença nossa, parece que Jesus Cristo não vai poder resolver um problema nosso, porque parece que Ele não vai resolver nosso problema, a gente se preocupa. Mas Jesus Cristo estando junto conosco, se Ele puder resolver todos os nossos problemas, o que vai se tornar problema? Amém? Então Satanás faz com que a gente não enxergue o último trabalho de Deus. Ele faz com que a gente somente enxergue o pequeno problema que está diante de nós, nos preocupando, e o problema vai crescendo no nosso coração. E se o problema ficar grande, Jesus Cristo vai diminuindo. Se o problema ficar maior, Jesus, o Senhor não vai conseguir resolver esse problema. Deus também não vai conseguir resolver esse problema. Então você carrega esse problema e você fica sofrendo. Essa mulher, se ela quisesse lutar contra o ladrão, o que ela ia fazer? Aqui tem o dinheiro, leva. Olha, eu tenho aqui joias, também leva. Então, mas ela confiou em quem? No marido, querido. Pessoal, é porque vocês veem ele como uma coisa desprezível. Mas se vocês depositarem nas mãos do seu marido vai resolver muito bem. Quando os maridos são desprezados pelas mulheres, eles ficam bravos. Então, mais do que os homens
que são fiéis e as mulheres que bebem, eles são os que mais se arrependem, né? Porque eles querem fazer bem, eles querem conduzir bem a família, então eles ficam bravos. E aí que coração surge? Se a minha esposa brigasse um pouco menos comigo, então a gente não ia passar por tanta dificuldade por causa da minha esposa e acaba caindo tudo na bebida. Então, quanto mais reclamação tem contra si mesmo, isso vai para a esposa. Então, ele conduzir bem a esposa, os filhos, tratar bem a esposa, tratar bem os parentes, ajudando os parentes nos negócios. Então, como esse marido tem liberdade, porque ele tem paz no coração, ele pode dar paz para a esposa também. Mas o marido que faz errado, ele quer fazer bem, mas ele não consegue, porque ele se sente mais culpado, porque ele quer fazer melhor e não consegue. Eu sou assim, por isso. Se a minha esposa pelo menos ganhasse bem dinheiro, mas só fica reclamando, e aí o que acontece? Ele joga toda a culpa na esposa e acaba brigando com ela. Pessoal, mesmo que seu marido erre, se você o respeitar, se o seu marido descansar, esse descanso vai voltar exatamente como ele é para a esposa. Homem não tem interior, eu também sou assim. Vivi 42 anos com a minha esposa. 41 anos. Quando eu vejo, realmente eu não tenho interior. Eu quero fazer a minha esposa ficar feliz. Eu quero fazer a minha esposa ficar alegre. Se a minha esposa sorrir, eu fico feliz. E se ela fica bicuda, eu também fico chateado. Os homens todos são assim. Pessoal, os irmãos da nossa igreja com as esposas podem viver em paz. Por quê? Porque a esposa tem que confiar no seu marido. E nós também temos esse marido no céu. E nós não conseguimos confiar nele. Aí porque a gente se preocupa com 10 mil problemas. Então isso se torna problema. Deus nos concedeu graça. E Deus devolveu a esposa para Abraão. Versículo 17. Capítulo 12, versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: Que é isso que fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher e me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. As pessoas de Deus, isso é uma pessoa de Deus. Parece que a gente está fracassando, perdendo a esposa, parece que é assim. Mas a minha esposa está em Jesus, eu estou em Jesus. Enquanto eu ficar em Jesus, não existe nenhuma força que possa vir contra nós. No começo parece que é difícil, parece que é um sofrimento, que eu estou perdendo minha esposa, mas no final, Deus devolveu a Sara para Abraão e deu muitos bens. Então Abraão estava ali. E veio o servo do rei. O senhor Faraó está mandando você entrar. E Abraão, ele tremeu o coração e ele pensou: o que eu faço? Abraão, o Faraó falou: sente-se aqui. Quando eu vi, ela é tua esposa. Mas por que você me enganou falando que ela era tua irmã? Abraão começou a tremer. Eu quase fui amaldiçoado. Leva a tua esposa e viva feliz com ela.
Os cristãos vivem experimentando esse sabor, estão dentro da dificuldade, mas depois começa a ter felicidade, alegria e gratidão. Quando a gente lutou contra a prefeitura, quanta dificuldade a gente teve, mas a gente venceu a prefeitura e a gente pôde reviver, né, a igreja, e eu tive muita gratidão por isso. Parecia que eu ia ter dificuldade, a fracassar e a falir, mas Deus é alfa e ômega. E no final, Deus obteve a vitória. E depois Abraão voltou para Canaã e estava cheio de bens e cheio de coisa. Mas o Ló também, o sobrinho de Abraão, estava cheio de coisa. E assim os pastores de Abraão e de Ló brigaram. E naquele momento, ele perdeu a esposa, passou sofrimento, reclamou, murmurou diante de Deus. Ele voltou o coração, orou diante de Deus de novo. E pela graça ele recuperou a esposa. O Abraão que experimentou a Deus. E... tio, coitado, você perdeu a tia, né? Vamos dormir, né? Deixa isso pra lá. Ló deve ter agido dessa forma. Passando por essa dificuldade, ele reclamou, murmurou, orou, e Deus devolveu a esposa para ele. Ele estava feliz, alegre, parecia um sonho para ele. Aquela felicidade, o que o Abraão sentiu, e o Ló, que não experimentou nada a Deus, eles pensavam da mesma forma? Abraão falou para Ló: se fores para a direita, irei para a esquerda. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Ló, ele olhou para as campinas do Jordão. Nas campinas do Jordão tinha muita água e era um lugar muito bom para pastorear suas ovelhas. Então a esposa de Ló falou que, querido, vai logo, escolhe logo as campinas do Jordão, porque assim a gente vai poder alimentar o nosso gado. Vai, escolhe logo. E Ló escolheu as campinas do Jordão porque era um lugar bom para poder alimentar as ovelhas. E o que está escrito na Bíblia? Antes de haver os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então Ló estava entrando no grande pecado. Por quê? Porque ele não tinha olhos espirituais. A cidade de Sodoma e Gomorra, que eram bons aos olhos humanos, embora parecessem bons aos olhos dos homens, mas eles não tinham ele não tinha olhos para enxergar como é que Deus via essa cidade. Os irmãos, quando eles não sabem decidir, eles têm que vir para a igreja, conversar com o servo e decidir pela Bíblia, orando. Mas pela visão, era cheio de água, cheio de cheio de pasto, que dava para alimentar bem as suas ovelhas. Mas ali era o quê? Era um lugar onde tinha grande pecado. O Ló foi porque parecia um lugar muito bom, mas qual foi o resultado? Logo que ele foi, surgiu guerra, e o Ló estava sendo levado como escravo, e ele quase morreu, né? E Abraão foi salvá-lo. E ele tinha que sair daquela terra, né? Mas ele não saiu, e ele perdeu todos os seus bens. E a esposa dele se tornou, aquela cidade pegou fogo, e aquela esposa virou estátua de sal, e através deles nasceu Amon e Moabe. Ou seja, a vida acabou de uma forma miserável. Abraão agora encontrou o caminho de Deus. O que eu acho que é bom aos meus olhos, o que é proveitoso aos meus olhos, o que é agradável aos meus olhos, o que parece que vai dar certo aos meus olhos, não era mais isso. Agora, a campina do Jordão parece boa aos nossos olhos agora. Mas não é assim. Vamos procurar um versículo na Bíblia? 2 Pedro, capítulo 2.
2 Pedro, capítulo 2. Eu agradeço se vocês abrirem em 2 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6 ao 12, eu vou ler. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, Ló, ele era justo e entrou na terra de Sodoma e Gomorra. E lá era bom para pastorear. Eu não sei se aumentou o número de ovelhas e de bois. Mas aquele lugar onde tinha muito pecado e era um lugar sujo, e Ló diariamente vivendo ali, ele começou a perder um sentimento espiritual e ele começou a se aprofundar no mundo. E ali está escrito o quê? No versículo 9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ló, recebendo condução de Abraão até agora, ele desprezou, ele tinha que continuar sendo conduzido por Abraão. Mas Deus deixou Ló de lado. E o Ló seguiu a sua cobiça. E é isso que acaba acontecendo com as pessoas que seguem. Pessoal, vocês não fazem a vida espiritual de qualquer jeito. A igreja tem um representante da célula. Quando alguém tem dificuldade, você ora, você prega a palavra. Quando tem alguém em tentação, ora por ele, faz comunhão. Tem aquele que conduz, que guia. Então, a ordem de Deus acontece nessa ordem, dessa forma. Mas Satanás quer destruir isso, fazendo você pensar que você é o bom. Então você começa a desprezar aqueles que te conduzem. Então você não consegue mais escutar o que aqueles que estão te conduzindo dizem, e você começa a viver de uma forma dissoluta. Está escrito exatamente isso na Bíblia. Satanás faz a gente pensar que a gente é bom, eleva o nosso coração, eu estou correto, a igreja está errada. Faz a gente pensar nessas coisas inúteis. Faz a gente acreditar nesses corações sem sentido e arrasta o nosso coração para isso. E as pessoas que confiam no seu coração estão sendo arrastadas dessas formas. Mas Abraão não foi assim. Abraão, perdendo a sua esposa uma vez, passando por isso, abriu-se os olhos dele poder enxergar a Deus. Por mais que eu vá para uma terra boa, se Deus não me ajudar, não vai dar certo. Por mais que eu faça alguma coisa que seja bom, os meus pensamentos, se Deus não me ajudar, não vai dar certo. Porque Abraão sabia disso. Desde então, os pensamentos humanos, as coisas humanas, ele não olhou mais para isso, mas ele olhou só para Deus, o meu julgamento, o meu pensamento. Não, do que Deus se agrada? Deus não se agrada que a gente vá para Sodoma e Gomorra, porque eles são grandes pecadores diante de Deus. Mas Ló, ele foi para aquela terra e acabou perdendo na guerra e foi levado como servo.
E de novo Ló voltou para Sodoma e Gomorra. E isso deu uma grande dor no coração de Abraão. E Abraão começou a orar: por favor, Deus, não destrua essa cidade. Se tiver 50 justos, se tiver 40 justos, se tiver 30 justos, e se tiver 10 justos. Ele estava orando zelosamente. Ló, sem saber disso: eu sou bom, eu tô na boa terra de Sodoma e Gomorra, tenho várias ovelhas. Ele não estava percebendo isso. E Abraão, orando, ajoelhado diante de Deus: Deus, por favor, o Ló está ali, que o Senhor possa nos salvar. Por favor, salve o meu sobrinho Ló, se houver justos ali. Então, a gente pode ver que os dois tinham um mundo do coração muito diferente. Irmãos novos que acabaram de receber salvação da nossa igreja. Se nós escutarmos a voz de Satanás, porque Satanás é muito sagaz, ele parece que não vai dar certo se a gente seguir a palavra de Deus, parece que vai dar certo se eu seguir o meu pensamento. Satanás coloca esse tipo de pensamento em nós. Se a gente seguir esse tipo de pensamento, nós jamais poderemos ter uma vida espiritual. Se a gente seguir esse pensamento por 1, 2 anos, vai dar, tá tudo bem, mas depois de um tempo, ele coloca um outro pensamento e a gente acaba ficando contra a igreja, a gente parte da igreja, cai na tentação, a gente somente pode fluir como Ló. Por isso, Deus para Abraão não fez com que ele seguisse os seus pensamentos, mas que ele seguisse o coração de Deus. Mas Ló, ele seguiu o que era bom aos seus olhos, e o resultado foi isso. Os irmãos que receberam a salvação desta vez, não confiem em si mesmos. Se vocês confiarem em si mesmos, vocês vão viver conforme o pensamento que surge em vocês. Mas esse pensamento que surge combina com a palavra de Deus ou não? Então vocês conversem com os irmãos, conversem com os anciãos, com os pastores, conversando um com o outro. Não sigam o pensamento que surge no seu coração, mas descubra se isso é a vontade de Deus ou não. Só porque parece bom agora, vocês podem acabar chegando em Sodoma e Gomorra e acabam destruindo. Sua esposa pode se tornar uma estátua de sal. E você vai acabar correndo daquela cidade que pegou fogo. Abraão teve fé. E ele viveu com força pelo Evangelho. Foi difícil, mas ele viveu uma vida abençoada em Deus. Deus deu muitos filhos quanto às areias do mar, com a areia do mar e a estrela do céu. Vamos orar?